Conectando. Ok. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero desejar a todos uma boa noite, que todos sejam muito bem-vindos. A gente aqui também tem a agradecer ao João Paulo por ter convidado o Dr. André Araújo, lá de Portugal, nesse momento está em Porto. A gente agradece, né, pelo convite e pela aceitação de estar aqui conosco, para a gente discutir um pouquinho sobre como é advogar, né, essa experiência de advogar em Portugal. E isso tem gerado bastante curiosidade nos advogados, tanto Estados Unidos, como Portugal, como Itália, enfim. E aqui no Brasil, nós temos muitos descendentes de portugueses, italianos, enfim. Então, as pessoas começaram a ficar curiosas nisso. E nós, da Comissão de Direito Internacional, resolvemos promover, né, uma série de pessoas, de colegas que trabalham já em outros países, para trazer um pouco dessa experiência aqui para a gente e a gente poder também ajudar a todos com algum esclarecimento sobre como é essa advocacia em outros países, certo? Então, nós vamos apresentar o doutor André Araújo. Ele é advogado no Brasil e em Portugal. Ele é mestre em sistemas de gestão ambiental, professor no Brasil, com MBA em gestão ambiental e em organizações e estratégias pela UFF-LATEC, pós-graduado em Direito das Migrações pela Universidade Autônoma de Lisboa, possui escritório em Portugal para apoio a investidores e empreendedores que pretendem desenvolver negócios no Brasil e Europa, e assessoria para obtenção da nacionalidade portuguesa e italiana e em processos migratórios em Portugal. Então, com esse currículo, eu apresento o doutor André e passo a palavra para ele começar com as suas considerações. Tá certo? Seja muito bem-vindo e fique à vontade. A OAB Espírito Santo te recebe de braços abertos. Bom, primeiro, boa noite a todos também, né? Agradecer muito o convite, né, Estênio, e assim, o João Paulo, né, que o João Paulo é um aluno, ex-aluno, né, e hoje amigo e parceiro aí, a gente tem atuado bastante junto aí nessa questão da nacionalidade, né, uma base que a gente tem em Cachoeiro, e eu fico muito feliz com esse convite daí. Eu, apesar da minha OAB originária ser Rio de Janeiro, mas durante muitos anos aí no Espírito Santo, então, né, me sinto mais confortável, mais em casa na OAB do Espírito Santo do que em qualquer outro lugar do Brasil, com certeza, né? Então, assim, a minha ideia, a gente vinha conversando com o João Paulo, é passar um pouco dessa experiência, de como é que foi essa transição, né? Eu já estou há 3 anos e pouco aqui como advogado, atuante aqui, e vou passar um pouquinho dessa experiência. E, como eu tinha falado, assim, eu não sei como é que vai ser a dinâmica, se alguém quiser fazer alguma pergunta, vamos deixar as considerações para o final, como é que vai ser. Mas, assim, eu vou ficar também à disposição, né, para fazer qualquer esclarecimento. Eu vou compartilhar a minha tela aqui também, que eu acho que fica legal. Hein, doutor André? A Oi? ideia que a gente teve é começar, como eu disse, com esses detalhes, como foi decidir até ir para outro país, né, tentar essa carreira internacional, como a gente fala, e as dificuldades que foram tendo, as diferenças do direito, até a estrutura judicial, né, em Portugal, e aí falar de uma forma geral, e aí, caso tenha algumas perguntas, a gente pode estar fazendo ao final, né? Pode perguntar no chat, e aí depois a gente já retransmite e a gente vai respondendo para finalizar. Pode ser assim? Pode ser, pode ser. Então, tá Você certo. consegue ver minha tela aí? Sim, Tá, certinho. a apresentação aqui, né? Essa daí, se eu Perfeito. consigo ver, tá. Exato. O linkzinho. Então, vamos lá. Eu vou procurar assim, passar exatamente essa situação, né? Como que se deu essa minha vinda para cá e passar dessa experiência aí aqui em Portugal. Então, para começar, assim, a gente precisava dar uma contextualizada, né, nesse processo.
Porque quando a gente fala de Portugal, eu sei que muita gente que deve estar assistindo a gente conhece, sabe como é que é, mas assim, é bom a gente contextualizar para vocês entenderem, compreenderem bem do que a gente está falando, né? Para a gente fazer um comparativo Brasil e Portugal e a gente compreender bem isso. Então, assim, Portugal, quando a gente fala de Portugal, a gente tem que ter em mente que Portugal é composto pelo continente e pelas ilhas, né? Então, Portugal, num todo, ele tem a área continental, né, e as ilhas, tá? No continente, nós temos 18 distritos distribuídos em 92 mil quilômetros quadrados. O Brasil, a gente está falando de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, mais ou menos, né? O Espírito Santo tem 46 mil, né, cerca disso. Ou seja, Portugal são 2 Espíritos Santos, apenas, né? Aí depois vocês vão fazer o comparativo com o que eu estou falando agora. Pouco mais de 1%, né, da área territorial do Brasil. E a população de Portugal, né, a gente está falando de cerca de 10 milhões de habitantes, enquanto no Brasil a gente está aí na ordem de 210 milhões e o Espírito Santo 4 milhões de habitantes. Né? Então, assim, aqui em Portugal a gente tem um pouco mais do que o dobro da população do Espírito Santo e cerca de 5% da população brasileira. Né? Eu acho que é bom contextualizar isso porque eu recebo muita ligação, muitos colegas brasileiros que têm interesse em vir para cá, em trabalhar por cá, e assim, como é que é o mercado, é bom, não é? E eu vou falar disso mais à frente, então por isso que eu acho bom a gente contextualizar isso, para que vocês consigam, né, quem não tem esse conhecimento, compreender bem do que eu estou falando, nessa diferenciação, tá? Então, vamos lá. Conforme tem no Brasil, na Constituição brasileira, a Constituição portuguesa, ela também fala, né, que os advogados são essenciais para a administração da justiça. Então, assim, a gente está numa profissão regulada e que tem toda a base constitucional e que está previsto constitucionalmente semelhante a no Brasil. Então, isso daí a gente está bem perto e o direito brasileiro, ele tem uma proximidade muito grande com o direito português, né? E como que funciona a ordem dos advogados aqui? Aí a gente já começa a ver algumas diferenças para o Brasil. A gente tem, né, dentro desses 18 distritos que nós temos em Portugal, e para o pessoal poder entender, distrito, vamos fazer uma equivalência com um estado no Brasil, né? Então, assim, seriam como se fosse 18 estados mais as 2 ilhas. A gente está diante aí de 10 conselhos regionais da Ordem dos Advogados, tá? 10 não, desculpa, 7 conselhos regionais. Por quê? Nós temos um conselho regional de Lisboa, Porto, Coimbra, Évora, Faro, um nos Açores e um na Madeira. Então, assim que a ordem está dividida aqui. E aí a gente já tem uma diferenciação, né? Como eu falei no início, a minha ordem originária é Rio de Janeiro. E fui para o Espírito Santo, morei no Espírito Santo, fui em 2007 para o Espírito Santo e fiz a minha inscrição suplementar, porque a gente tem essa questão lá no Brasil, né? Se você atuar em outro estado, mais de 5 processos, se eu não estou em erro, tá? Isso daí a gente tem que ter essa inscrição suplementar. Aqui em Portugal a gente já não tem isso, né? Como a gente vê, é um país muito pequeno, então o advogado, independente de onde ele estiver inscrito, que né, eu tô inscrito no Conselho Regional do Porto, a minha cédula é do Porto, tá? Ela é representada, ela tem uma letra P no final de Porto, mas eu posso atuar em qualquer lugar de Portugal sem necessidade de qualquer inscrição suplementar ou qualquer coisa, inclusive nas ilhas, né? Na Madeira e nos Açores, isso daí não tem problema nenhum a gente atuar, tá? Então, só essa diferenciação, ok? Aqui no Brasil são 5 mesmo. São 5 processos, ou no né? máximo 5, exato. Você pode Senão ser no tem que máximo pedir 5. a suplementar, exato. Exato. Aqui não tem isso. A gente pode atuar em qualquer lugar do país, mas por isso que é bom a gente fazer essa comparação, né? Está falando de 2 Espíritos Santos somente. É isso aí. E por aí a gente vai ver também, eu não sei hoje em que número, como é que está aí a quantidade de advogados no Espírito Santo, mas se a gente perceber aqui em 2020, ainda é um número provisório aqui, em Portugal inteiro, no país, a gente estava na ordem de 33 mil advogados, entendeu?
Eu acho que Só só o aqui no Espírito Espírito Santo. Santo já tem quase 50. A minha ordem no Espírito Santo era de 2007, era 13 mil, É isso né? aí. Então, já tem bastante coisa. Já No tem Rio de bastante Janeiro, a coisa. minha 135 mil, eu já vi, acho que passou de 300 mil lá no Rio. Exato. É, Rio de Janeiro também tem bastante. então. E aqui, ó, esse é um número curioso até, ó, se a gente olhar aqui os números, a gente tem uma predominância feminina muito maior, né, aqui de advogados. Sim, Tá vendo? Quase 4 mil mulheres, né? advogadas, 4 mil mulheres do que homens, tá? Nesses números aí da ordem, ok? E é o que despertou da curiosidade, que o doutor Stanley falou. Olha o que aconteceu. São dados de 2019, tá? Mas a pandemia deu uma segurada, mas eu te falo que esse daí não mudou tanto, não. Mas olha como cresceu o interesse, o número de advogados brasileiros aqui em Portugal. Um aumento de 300%, e eu estou Nossa, falando em 2 anos, de 2017 para 2019, foram quase 300% só no número de advogados brasileiros aqui. E nossa. muito pautado nessa reciprocidade que a Ordem dos Advogados Portugueses tem com a Ordem dos Advogados do Brasil, né, nesse acordo de reciprocidade. E eu vou falar também mais detalhes depois sobre isso, né? E a gente vê aqui, ó, 2017 a 2019. Em 2017 eram cerca de 536, passou para 2.270 Nossa, advogados brasileiros em 2 anos. é muita gente. É muita coisa, é um É, aumento muito grande mesmo, e isso daí tem surtido, né? Tem acontecido até, por isso que essa matéria aqui, né, pode até influenciar na eleição da ordem, porque hoje os advogados brasileiros, com esse número, realmente nas eleições têm um peso muito forte aqui, né? E a grande questão é o fato desse acordo e que, né, a gente não precisa validar o nosso diploma aqui para poder atuar. Basta a inscrição na ordem aqui em Portugal, para que você só, possa atuar aqui. só, só um Pode detalhe. falar. Eu tenho a cidadania, né, italiana e eu Uhum, fiz a validação dos meus diplomas para a União Europeia, no caso, né, lá para a Itália. uhum, E só que a Itália eu teria que fazer a prova, né? é, A Itália não aceita a reciprocidade. uhum, E aí a ideia, né, que eu teria assim para o futuro é advogar também, mas aí na Itália, né? Mas aí me uhum. sugeriram, faz por Portugal, você pode advogar lá e depois você faz a prova depois que você estiver lá. Aí são esses detalhes aí que a Itália não aceita, mas Portugal aceita e aí facilita, né? Em Portugal, assim, eu tenho muitos colegas aqui que fizeram isso, pegaram Uhum, e fizeram a ordem portuguesa e depois uhum. daqui, né, estando aqui, fez a italiana, porque a italiana tem algumas outras questões, você passa, tem que fazer a prova, tem a questão Isso. da proficiência no idioma, né, que é uma coisa que pesa bastante. E aqui Uhum. para Portugal facilita bem, né, o português, apesar Sim. de que eu costumo falar, tem horas que é difícil, né? Uhum. A gente entender o que é, ainda mais quando a gente faz, às vezes, uma audiência, ouvir um depoimento de parte, às vezes um senhor do interior, quando está falando, olha, eu falo para você que é difícil a gente entender o português aqui e compreender, mas aos pouquinhos a gente vai acostumando o ouvido e vai passando por isso, Tá tá? certo. Então, assim, e por um outro lado, olha que interessante, isso aqui é um dado de semana passada que saiu, Portugal, ele reduziu a população em Portugal em 2 ponto qualquer coisa por cento, tá? Nesse último censo, a gente teve um Ah, censo ano passado, né? A gente teve ano passado não, foi esse ano, início do ano, tá? Então, Portugal tem menos 214 mil residentes no país. Então, olha. percebam, a gente cresceu o número de advogados, ali cresceu teve uma invasão, né, de advogados brasileiros, mas em Uhum. compensação, a população portuguesa, ela vem reduzindo significativamente, tá?
E é um dado interessante, é uma situação interessante que a gente vem passando aqui, e já não é de hoje que as autoridades vêm falando isso. Aqui em Portugal morre muito mais portugueses do que nascem. Então há uma tendência futura, se a gente não mudar esse quadro, até dos portugueses mesmo, acabarem, entendeu? Então, o que acontece? A ministra até falou isso, da necessidade de imigrantes, da necessidade da gente fazer a população portuguesa crescer, e esse número, olha aqui, desde, né, no censo de 60, 70, 1960 e 1970, não acontecia um decréscimo tão grande assim da população. E mesmo com um saldo migratório positivo, que não só os advogados, mas Portugal já há bastante tempo ele tem estado, né, na mídia aí, com fluxo migratório muito grande, e não só do Brasil, né, do mundo todo, tem muita gente vindo para Portugal, é um país assim, dentro da área do direito internacional, dentro dessa área aí, é um país bastante interessante, e já colocando alguns aspectos, doutor, que eu tive assim, de diferenciação, né, eu vou passar assim, visão minha, né? Da forma que eu enxergo isso. O Brasil, a gente está um pouco isolado, né? A gente está na pontinha na América do Sul ali, um pouco isolado. Aqui, você na Europa, como os países são pequenos, você tem um acesso muito grande à cultura que está em volta da gente. E aqui o fluxo migratório, a gente em qualquer lugar, às vezes no Brasil é difícil você encontrar um estrangeiro, né? Aqui, aonde você vai, você esbarra com um, e não é com uma pessoa falando inglês apenas, você tem, do teu lado tem a pessoa falando em árabe, dali tem um francês, tem um italiano, tem um inglês, tem de tudo. Então, assim, a multiculturalidade aqui é muito grande, né? E com isso daí, a gente acaba navegando muito nessa questão do direito internacional, foi o que me levou a fazer até uma pós-graduação nessa área de direito das migrações, essas coisas que a gente, no Brasil, pouco vê isso, né, acontecer. E aqui o fluxo é muito grande. Tá? E como é que funciona, né, o ingresso na ordem, tá, do advogado? Então, eu vou falar assim de duas questões. Primeiro, para o advogado português mesmo, para aquele cidadão português que reside aqui, que entra para a ordem, como a gente faz aí, né, na OAB. E até interessante isso aqui, porque muita gente, como eu dei aula aí durante 11 anos na São Camilo, em Cachoeira Pemirim, fui professor da faculdade, muitos alunos meus ainda me procuram e falam, professor, pô, acabei, ainda não passei na ordem, eu estou pensando em ir para Portugal, estou pensando em fazer a ordem aí. E eu falo, jamais façam isso, né? Porque se quiser vir advogar em Portugal, venha pela reciprocidade, mas não venha para cá para fazer o exame de agregação, o estágio aqui na ordem, tá? E como é que funciona o processo aqui? É um processo bem mais complexo do que a gente tem no Brasil. O aluno brasileiro aí, né, reclama muito da prova da ordem, mas aqui é muito mais puxado. E a gente já começa que o artigo 191 do Estatuto já fala que o pleno e autônomo exercício depende de um tirocínio sobre orientação da Ordem dos Advogados, tá? Que se destina a habilitar, né, o candidato numa formação técnico-profissional e deontológica. Então, assim, ele vai ter um estágio, mas ele vai ser transmitido a ele esses conhecimentos técnicos e deontológicos. Então, assim, aqui não tem somente uma prova, aqui você tem um estágio para poder conseguir ser advogado, tá? Então, quando o aluno conclui a graduação, ele sai licenciado em Direito aqui em Portugal. Ponto. Para isso, ele tem que passar pelo estágio. E esse estágio é dividido em duas fases, tá? Essas duas fases levam em torno de 18 meses. Ou seja, não é igual no Brasil. No Brasil, eu concluí a graduação, fiz a prova, passei na ordem, eu sou advogado. Aqui não. Aqui não. Aqui ele fez a prova,
passou, fez a prova, fez a faculdade, concluiu a faculdade, ele, antes de ser advogado, ele tem que passar por esse estágio, tá? E a primeira parte, né, como eu falei que eles são em 2 fases, são aulas presenciais na sede do Conselho Regional. Então, quero fazer aqui no Porto, eu resido no Porto. Então, eu vou fazer aula no Conselho Regional do Porto, com formadores, tá, obrigatoriamente advogados e reconhecidos na área específica dele de atuação. Então, assim, são realmente advogados para quê? Para que ele passe por esse tirocínio sobre orientação técnico, profissional e deontológica. É isso que vai acontecer com esse cidadão que se formou, acabou de sair da graduação. Então, veja, ele se formou. No Brasil, a gente tem exemplo, eu tinha muitos alunos, né? Não sei se foi o caso do João, que no 9º período já tinha sido aprovado, né, João? Na ordem, no 10º período, aí é só concluir, pegar o diploma, dar entrada na ordem e começar a advogar. Aqui não. Aqui, você se forma, você precisa fazer essa formação, que é uma formação dada na ordem, no Conselho Regional, por advogados atuantes, né, e reconhecidos ali, ok? Depois dessa primeira fase, que dura cerca de 6 meses, aí esse cidadão ele vai receber a cédula de advogado estagiário. Ele ainda não é advogado, ele é um advogado pleno, né? Ele é advogado, mas não pleno. Ele é um advogado estagiário. Esse advogado estagiário ele vai poder exercer todos os atos dos advogados e solicitadores. Vou depois chegar em solicitador para a gente entender, tá? Conforme previsto. Só que ele não vai poder ter seu escritório próprio, por exemplo. Entendeu? Como eu tenho alunos que, né, se formavam e tal, passavam na ordem, já botavam o nomezinho na porta e montavam o escritório. Aqui não. Aqui ele não pode e ele obrigatoriamente vai ter que ter um patrono, tá? Que é o quê? É um advogado com no mínimo 5 anos de inscrição na ordem e de conduta ilibada. Esse patrono ele não pode ter condenação por infração disciplinar, por nada disso, para ele poder se habilitar a ser patrono, tá? Então, assim, é uma escolha livre do aluno, né? Ali, do futuro advogado, mas a ordem tem também um banco de patronos ali para poder orientar, né, e disponibilizar. Durante um ano e meio, como advogado estagiário, né, você vai ter que cumprir uma série de requisitos. Um número X de peças processuais para serem entregues, de intervenções, ou seja, inquirição de testemunhas, intervenções nas audiências. Tem que montar essa pasta toda, preparar isso aí tudo, para aí sim, depois disso, né, você acha que está formado, você ainda tem o quê? Concluída essa segunda fase, com relatórios entregues, aí sim você tem a prova, o exame de agregação para a ordem, né? E o exame de agregação não é só, igual no Brasil, uma prova de múltipla escolha, depois uma prova, né, teórica lá, discursiva. Você tem uma entrevista oral com um advogado, tá? E uma semana depois você tem a prova escrita disso daí. Então, assim, e a prova escrita, ela tem processo civil, penal e deontologia. E aqui eu já destaco aqui que desde lá de trás a gente vem falando da questão deontológica. Então, a deontologia aqui é muito forte, é uma coisa que eu vou falar um pouco mais ao longo da minha explanação ali, mas é uma coisa que eu senti bastante diferença, né, de como aqui isso é levado bem a sério. E você tem, né, as provas optativas, as questões optativas, as matérias optativas, que você pode fazer também. Isso daí. Aí sim, você sendo aprovado em todo esse processo, veja bem, processo composto de 6 meses de curso. Então, durante 6 meses depois de formado, você não tem a cédula, você tem que fazer o teu curso de formação na ordem. Depois, cerca de 1 ano e meio, fazendo todo o processo, né, de intervenções, montando a sua pasta ali com os relatórios, com tudo. E depois disso, entrevista, né, a uma prova oral e depois a prova escrita.
aprovado nesse processo, aí sim você vai conseguir ter acesso, receber a tua cédula como advogado. Aí você passa a ser o quê? Um advogado pleno, vai poder ter o teu escritório, vai poder estar independente para advogar. Pois não, doutor? Doutor André, são quantos anos o curso de Direito aí em Portugal? 5 anos também? 4 anos. É porque aqui, depois de Bolonha, ele deu uma unificada no processo, né? Quando o aluno termina aqui, que na verdade, se eu não me engano, agora são 3 anos, 3 mais 2, é isso daí, são 5 anos, porque unificou toda a União Europeia e você já sai aqui com um título de mestre quando conclui, entendeu? Equivalente a Entendi. mestrado no Brasil, eles né, têm essa equivalência aí, tá? Certo. Mas a pessoa, então, o cidadão, para chegar a ser advogado pleno, se Sete fizer anos. tudo certo, 7 anos, é isso aí. 7 anos. E Uhum. reclamam do Brasil ainda, né? Não, e engraçado, assim, a diferença, lá no Brasil, a gente tem lá, né, os escritórios modelos, aquele processo todo que a gente leva aí e tem como é que se diz, uma parte prática, né? Mas aqui a prática é uma prática de verdade, é 1 ano e meio atuando com intervenção com um patrono, né, ali. O teu endereço profissional passa a ser o escritório do seu patrono, e você tem que fazer as intervenções com ele, tem que acompanhar ele nas audiências e cumprir todos esses requisitos. E somente depois desses 2 anos aí, né, que você vai poder ser um advogado pleno. Agora, sem sombra de dúvida, que quando você chega para ser um advogado pleno, você está muito mais bem preparado, né? Assim, é difícil, é difícil. Mas daí a gente vê a importância do advogado, né? De tudo, de chegar ali bem preparado para Estar poder, preparado. né? E no caso aí também, assim, pensando, né? Já que você tem que ter essa pessoa responsável por você durante esse período, isso aí também pode gerar uma certa dificuldade até para ingressar na profissão, né? De certa forma, porque Uhum. ele vai estar sendo avaliado em tempo real, né? Sim, 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 a todo momento, né? A todo momento ali. E assim, eu já participei, já fiz várias audiências aqui, onde os advogados estagiários às vezes acompanham os patronos, né? E muitas das vezes o patrono tem que estar junto, às vezes, assim, numa sustentação oral, alguma coisa, às vezes o patrono abre a audiência ali, né? Abre a sustentação e coloca o advogado para concluir, ou então o patrono faz algumas questões e as alegações finais ficam com o estagiário, entendeu? E ao final eles vão certificar ali com o juiz, né? O juiz dá uma certificação no relatório, eles pegam um documento ali para poder juntar e montar aquela pasta. Então você vê que tem isso muito perto. E o que é interessante é que esses formadores, né, necessariamente são advogados atuantes, entendeu? Tem que ser advogado E, atuante, você tem que trazer a e, prática mesmo. e os brasileiros que estão aí com a OAB portuguesa, no caso, podem chegar a ser patronos também? Sim, sim. Basta cumprir os requisitos, entendeu? Pela reciprocidade, doutor, assim, não há diferenciação entre o advogado brasileiro e o advogado português, entendeu? A reciprocidade, o que que ela traz? Agente brasileiro, advogado brasileiro, né? Veja bem, né? Advogado, aquele regularmente inscrito na ordem, né? No Brasil. Ele vem para cá e faz a inscrição, né? O ingresso dele nos quadros da Ordem dos Advogados Portugueses. Não há diferenciação do português para o brasileiro, do advogado aqui. A questão é que o brasileiro, ao vir para cá, não passa por esse período de estágio, e a mesma coisa, o advogado português, ao se inscrever no Brasil, ele também não passa pelo exame de ordem, entendeu? Ele já pega, já faz a inscrição na Mas o OAB, advogado aí já brasileiro, advoga direto. Oi, João? o advogado brasileiro já chega aí como advogado pleno, André? Pleno, pleno. Fez a inscrição aqui, ele não tem diferenciação, ele não precisa fazer nada disso, né? Eu cheguei aqui, fiz a minha inscrição pela reciprocidade, abri aqui, eu já posso abrir meu escritório, botar meu nome na porta e atuar, entendeu? Normal. E é obrigado a É manter uma. a inscrição na ordem do Brasil? Não, não, não precisa. Eu tenho vários colegas que já cancelaram a ordem, suspenderam, né, a ordem no Brasil, tá?
e para poder manter, e ficaram só aqui, se desligaram completamente do Brasil. Ok? Então, assim, é um processo demorado e bastante, né, trabalhoso. E aqui, como eu falei, ó, o brasileiro, para ele se inscrever aqui, ele não precisa validar o diploma e basta, né, entrar pela reciprocidade. Tá? Aqui, bem em linhas gerais, cópia integral do processo de inscrição na OAB, é uma coisa que precisa. Tá? Os requerimentos, a taxa de 300 euros e a domiciliação. Tá? A domiciliação é uma dúvida que muitos colegas, quando entram em contato comigo, é o seguinte: essa domiciliação, o domicílio, é porque um advogado brasileiro, para se inscrever aqui na Ordem dos Advogados Portugueses, ele precisa ter um domicílio profissional aqui em Portugal. Entendeu? Se ele não é residente em Portugal, ele vai ter que ter um colega, um advogado português, que vai fazer o quê? A domiciliação dele. Tá? O que seria essa domiciliação? Vamos colocar o seguinte: é o elo de ligação entre a Ordem dos Advogados Portugueses e esse advogado que não é residente aqui no país. Tá? Então, ele tem que ter. Alguns colegas aí falam, não, mas eu tenho nacionalidade portuguesa, eu não preciso. Não, precisa. Não está linkada à nacionalidade do cidadão. Está linkada à residência. Porque eu posso ser português, como eu era português e morava no Brasil. Então, eu não tinha residência aqui em Portugal. Aí, se eu tivesse feito lá atrás a minha inscrição, eu precisaria ter esse domicílio aqui, um colega aqui que assinasse e fizesse essa domiciliação para mim. Tá? Uma outra questão muito grande que tem, uma dúvida, é bom colocar isso, é o seguinte, também já chegou para mim, alguns colegas, não, eu fazendo a minha inscrição aí, eu já posso morar em Portugal. Não vão misturar as coisas. Uma coisa é você ser inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses. Outra coisa é você ter autorização de residência para morar em Portugal. São coisas distintas. Né? O fato de você estar inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses pode até subsidiar o seu pedido de residência. Tá? Lógico, tem outros requisitos para cumprir, sim, mas ele pode até subsidiar isso. Mas somente o fato de estar inscrito na Ordem dos Advogados de Portugal não te dá direito a residir em Portugal. Tá? Essa questão aí, ok? Então, aqui, ó, o acordo ele abrange os advogados brasileiros com formação acadêmica superior realizada no Brasil ou em Portugal também. Tá? Isso é interessante. Por quê? Mas, pô, então se eu fizer em Portugal, eu não preciso passar o estágio, se eu vou lá para a Universidade de Lisboa, me formo aí, eu posso me inscrever? Sim, mas para reciprocidade, você pode cursar aqui na Universidade de Lisboa, fazer a prova da ordem no Brasil, passar, aí depois você entra pela reciprocidade. Ele não vai levar em consideração se você se formou no Brasil ou se formou em Portugal. Tá? Mas é importante fazer essa separação, que a reciprocidade é entre os advogados, ou seja, aquele regularmente inscrito na OAB e aquele regularmente inscrito na OA. Tá? Ok? Quando me perguntam, os bacharéis, né, quem se formou em Direito, foi o que eu havia falado antes, podem se inscrever no quadro da ordem? Pode. Eu não passei na OAB e quero ir para Portugal e fazer o processo aí. Pode. Pode sim, mas ele vai ter que passar por toda essa questão de curso de formação, estágio, patrono, 2 anos como advogado estagiário, para poder conseguir chegar a ser advogado pleno. E uma outra observação, ele como bacharel aí sim, ele vai precisar ter o diploma dele reconhecido aqui. Por quê? Para ele ingressar como advogado estagiário, aí ele tem que reconhecer, uma universidade daqui de Portugal tem que reconhecer o título de bacharel dele para que ele possa se inscrever aqui e passar por todo esse processo. Entendeu? Então, por isso que eu falo, né, já tive vários, e eu estou frisando bem isso, porque é muito comum, muito comum mesmo entrar em contato comigo, não, porque eu me formei, não passei na OAB, quero ir logo para aí, vou me inscrever por aí. E eu sempre oriento, falo, olha, não é tão simples. Imagina você fazer 6 meses de um curso de formação,
de um direito que, por mais que tenha semelhança, é completamente diferente, numa cultura completamente diferente, depois de você fazer 1 ano e meio de estágio com um patrono, é tudo muito diferente. Então, assim, se não está conseguindo passar na prova da ordem lá no Brasil, imagina passar por 2 anos disso daí. Não é impossível, mas o grau de dificuldade certamente é maior. Tá? E sem contar que não conhece ninguém, né? Vai chegar no país perdido, de repente até achar alguém que o acolha para esse fim, né? É bastante complicado mesmo. Não, e assim, foi o que eu falei, né? A gente tem lá a própria língua, né? É muito diferente. A gente na prática ali, e a cultura aqui. No Brasil, né, mais de 15 anos de advocacia, eu nunca atuei na esfera penal, nunca fiz júri, nunca botei uma toga na minha vida. Aqui é comum, todas as audiências são de toga, todos os advogados, entendeu? Então, assim, foi uma das primeiras coisas que eu tive que fazer, foi comprar uma toga para mim, para poder participar de audiência aqui. E a formalidade aqui é bem diferente. Então, qualquer intervenção que você faça, você tem que estar com a toga. Outra coisa, assim, vou lembrando aqui, vou falando algumas curiosidades. Não precisa usar o paletó, mas a toga Não, por cima é obrigatória. não. É uma coisa que eu ia falar agora, né, das curiosidades. A primeira audiência que eu fui fazer aqui em 2018, eu cheguei lá de terno, gravata e tal, como a gente estava acostumado no Brasil, e, né, com a minha toga no meu braço para poder fazer. Aí chegou o advogado da outra parte, de calça jeans, entendeu? Com uma calça jeans normal, com uma blusa social, lógico, não estava esculhambado, mas calça jeans, assim, com como é que chama? Aquele sapatênis, assim, né, de cadastro ali e tudo, jogou por cima a toga, botou ali e fez audiência. Entendeu? Então, assim, eu com 3 anos aqui, já fiz dezenas de audiência, eu acho que eu aposentei meu terno aqui, acho que eu usei umas 3 vezes aqui, nada mais, entendeu? Mas, assim, são as diferenças culturais, mas tem esse formalismo. Fala, João. Só uma dúvida que me surgiu aqui, que eu acho que é até a dúvida de muitos, né? E o preconceito quanto a ser advogado brasileiro em Portugal? Não sei se você está pretendendo falar isso à frente, né? Mas... Sim. Não, mas vamos falando. Preconceito existe, cara. Não tem jeito, preconceito tem em qualquer lugar do mundo, entendeu? Tem em qualquer lugar do mundo. Eu sei que tem isso. Eu, graças a Deus, em 3 anos e pouco que eu estou aqui advogando, nunca passei por isso, né? Sempre fui muito bem recebido em todos os lugares, mas conheço relatos, conheço de coisas, conheço de atuação no acesso ao direito, de nomeação, onde lá o advogado teve restrição com o cliente, entendeu? O cliente, na verdade, teve restrição com o advogado pelo fato de ser brasileiro. Então, João, tem. Mas, assim, a gente tem que saber, né, que a gente tem que saber conviver com isso. E outra coisa, eu tenho muito na minha cabeça, né, eu lembro de um amigo meu que falou para mim assim, cara, imigrar, assim, pô, vai embora, né, para lá e vai ser feliz, só que não leva o Brasil com você, entendeu? Eu tô na casa dos outros, cheguei aqui no outro país, apesar de eu ser português, entendeu? Ter a cultura portuguesa, ter convivido com isso, mas assim, eu sei que eu tenho que me adaptar, é uma cultura, eu fui criado diferente no Brasil. Entendeu? Então, eu não posso trazer minha cultura para cá. Então, eu acho que se a gente vier assim, com humildade, né, com educação, a gente consegue levar. E graças a Deus, cara, nesses 3 anos e pouco, eu não tive, muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário. Conforme a gente está falando, eu estou lembrando, estou colocando assim, questões bem interessantes. Aqui, o próprio Ministério Público, os próprios juízes, né, foi a minha primeira audiência que eu estava assim, meio perdido ali. Cara, juízes, era uma juíza na época, não, doutor, vê isso aqui completamente assim, auxiliando como é que se portar, o que fazer, né, aquilo ali. Então, não tem muito isso. Né? E aqui, outras questões assim bem diferentes que eu percebi no Brasil. O Brasil está muito acostumado a despachar com o juiz. Não, eu vou despachar com a assessor. Aqui não tem isso. Aqui não tem isso. Aqui você não tem. Ao mesmo tempo que você não tem esse negócio de você despachar um processo com o juiz, entendeu? Você não faz isso, o próprio juiz pega no telefone e liga para você e fala assim, doutor, olha, eu vou ter um problema naquele dia, vamos desmarcar a audiência?
a gente pode marcar, já falei com o seu outro colega, ele está disposto, eu não vou poder, eu vou ter um compromisso externo e tal. Então, assim, ao mesmo tempo, você tem aquela proximidade ali, você não tem aquela questão de assessores e uma série de coisas, não. É mais facilitado as coisas aqui. E o processo, ele é mais instrumentalizado, assim, é mais, né, flui de uma maneira mais, né, tranquila. Essa foi a percepção. Tem processo eletrônico aí ou é tudo papel aí? Tem. Não, tudo eletrônico. Tudo eletrônico. Tá? Eu vou mostrar até daqui a pouco como é que funciona. Tá? Então, vamos lá. E assim, o que me custa ser advogado em Portugal, né? Que é uma coisa que assusta muita gente também com isso. Então, o que eu tenho que pagar com isso? Eu já falei lá atrás que a inscrição custa 300 euros para a gente fazer, tá? A ordem. E aqui, ó, o advogado, a cota mensal é de 15 euros nos 4 primeiros anos de inscrição. Tá? Depois, do 5º ao 6º, vai para 25 e vai subindo. Ok? Isso são as cotas que foram de 2020 e de 2021, que foram congeladas, não tiveram alteração de valores. Ok? Então, esse é o valor da cota mensal. E aqui a gente tem uma situação que é a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores. É a CEPAS, ou seja, os advogados aqui, ele tem um sistema especial de previdência e que é obrigatório o pagamento. Né? Eu vou mostrar ali, é uma grande briga que a gente tem, que tem hoje aqui os advogados por conta disso. Né? É previsto no estatuto, né, na lei, no estatuto da Ordem dos Advogados, que a previdência é obrigatória e é através da Caixa de Previdência. Ok? Aqui está o valor para 2020, mas é a mesma coisa, não houve alteração para 2021, tá bom? Então, só para vocês terem uma noção, ó, esse primeiro escalão aqui é só para os advogados estagiários, tá? E somente os advogados estagiários é facultativo, eles pagam se quiserem. Ou seja, naqueles 2 anos que você está como advogado estagiário, fez a formação e está cumprindo lá, você pode ou não começar a contribuir para a ordem nesse primeiro escalão. O segundo escalão já é para os advogados de primeiro ano de inscrição, tá? Primeiro ano de inscrição. Aqui, o terceiro escalão para o segundo. Aqui, o terceiro ano. E no 4º ano, você já passa a pagar 251 euros por mês de previdência, tá? Esse valor de 251 euros, ele é congelado assim, né? Ele aumenta, esse ano não teve aumento, mas assim, você fica nesse escalão aí, que seria o 5º, pagando 251 euros ad eterno, tá? A não ser que você queira, por conta própria, aumentar o teu escalão, aí você pode aumentar. Mas, se não, você fica nesse escalão aqui, no 5º escalão, pagando isso daí. Então, assim, isso é uma briga muito grande. É obrigatório esse pagamento de 251 euros por mês, né? Dependendo do teu escalão que você tiver aqui, para essa previdência dos advogados. Pode falar. E conta o tempo do Brasil aí, ou quando você chega aí, você conta o primeiro ano que você teve aí, ou você já chega como no escalão de pagar 251 já pelo tempo contado do Brasil? Não, você para chegar no escalão é o tempo de registro na ordem aqui. Entendeu? Você pode ter 20 anos de advocacia no Brasil, mas se você se inscreveu aqui, você vai pagar no segundo escalão no teu primeiro ano de inscrição. Entendeu? É assim, ok? O que está acontecendo hoje? Os advogados, né? A gente teve agora um referendo, tá? Para alterar isso, porque está uma briga muito grande, né? Assim, em linhas gerais, o que ocorre? 251 euros por mês, ele prejudica os advogados que ganham pouco, né? E beneficia os que ganham muito. Por quê? 251 euros vai pagar o advogado que fatura 1.000 euros por mês ou o advogado que fatura 100.000 euros por mês. Vai pagar os 251 euros. Então, isso tem gerado uma discussão muito grande, já não é de hoje, já é bastante antiga para esse sistema de previdência aqui, essa obrigatoriedade. E nós passamos por um referendo aí para poder
sair desse sistema e dar a possibilidade para o advogado escolher, né? Então, foi votado isso daí. Então, a maioria dos advogados solicitadores, o que ganhou foi essa proposta. Na semana passada, semana retrasada, o bastonário, tá? Bastonário aqui é o presidente do Conselho Geral da Ordem dos Advogados, já entregou na Assembleia da República um projeto de lei, né, alterando o nosso estatuto e colocando essa questão. A previdência continua sendo obrigatória, só que os advogados vão poder optar entre a CEPAS ou a Segurança Social, que é o regime geral, entendeu? A Segurança Social no regime geral, ela vai seguir mais ou menos o que é com o Brasil, né? Um percentual, tem alguns descontos, é um percentual X que você paga de acordo com o teu faturamento, de acordo com o que você faturar, que você declarar, você paga ali com um mínimo de 20 euros por mês, né? Você não tem faturamento nenhum, você paga 20 euros. É o INSS nosso aí do Brasil, tá? O Sistema de Segurança Social, ele vai nessa linha daí, tá? E que, para gente do Brasil, se alguém estiver vindo, por exemplo, o meu caso, a própria Segurança Social aqui de Portugal também tem um convênio com o INSS no Brasil, onde o teu tempo de contribuição no Brasil pode ser aproveitado para fins de aposentadoria aqui em Portugal, tá? E vice-versa. Eu já, na ordem, pelo sistema da CEPAS, eu não consigo aproveitar o meu tempo de contribuição no Brasil. Então, para mim, por exemplo, é muito mais vantagem eu optar para a Segurança Social, que eu começo a contribuir para a Segurança Social aqui em Portugal, e vou aproveitar, né, o tempo de contribuição que eu tenho no Brasil para poder me aposentar no futuro aqui em Portugal. Tá bom? Então, isso é uma questão que foi agora, né, foi entregue agora, mas, assim, eu não sei se eu comentei antes, muita gente deve saber, agora a gente está em pleno verão, né? Então, está tudo parado aqui, principalmente o mês de agosto. Então, os trabalhos da Assembleia da República estão parados, os tribunais estão de recesso, né, das férias de verão, os tribunais só retomam dia 1º de setembro também, a Assembleia também só retoma em setembro. Então, foi entregue isso daí antes do recesso agora, mas possivelmente só vai à votação na Assembleia depois disso, e a gente está, né, aguardando aí como é que vai ser isso, porque ainda tem muita briga, porque tem os defensores ainda da CEPAS, né? E isso eu acho que ainda vai dar muita briga, e isso é um processo que já vem há muito tempo também rolando, essa questão de alteração aí, tá? E outra coisa que a gente falou no início, né, para a gente entender como é que funciona a divisão judicial em Portugal, né, para entender. A gente tem aqui os tribunais de primeira instância, que seriam os fóruns aí do Brasil. Tá? Aqui a gente não tem essa distinção fórum, tribunal, não, tudo é tribunal. Só que tem os tribunais de primeira instância e os tribunais da relação, que seriam a nossa segunda instância aí do Brasil, né? Seria o Tribunal de Justiça do Brasil. Ok? Depois nós temos o Supremo Tribunal de Justiça, tá? Aí. E depois disso, o Tribunal Constitucional. Ok? Então, assim, essa é a estrutura judicial, né, bem simploriamente falando, de como é que funciona aqui. A gente tem um Tribunal Constitucional que ele vai se ater exclusivamente às questões constitucionais, tá? O Supremo Tribunal de Justiça, que seria, assim, a esfera máxima do judicial aqui. Os tribunais da relação, né, que seriam a segunda instância, e os tribunais de primeira instância, aí, tá? Agora, uma questão interessante que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala sobre a questão judicial em Portugal, que a gente tem... desculpa, esqueci de falar aqui, ó, o Tribunal Constitucional, ele é composto por 13 juízes eleitos por 9 anos de mandato, sem reeleição, tá? Já o Supremo Tribunal de Justiça, não, são magistrados de carreira, são juízes de carreira aqui, tem promoção, aí tem o Conselho da Magistratura, que faz essa aprovação aí, tem um processo aí que eu não conheço muito bem, mas é nessa linha. Já o Tribunal Constitucional, não, são eleitos, tá? Pelo Conselho da Magistratura, né, por eles, e faz essa questão aí por 9 anos, ok? Mas, assim, só para eu colocar aqui, voltando aqui,
A gente, quando fala do sistema da divisão judicial de Portugal, a gente tem que levar em conta o Tribunal de Justiça da União Europeia, tá? Quando a gente fala do direito internacional, quando a gente fala do direito português, do direito europeu, isso é muito pautado, né, nessa questão, porque a gente sabe, né, está na União Europeia, a gente tem lá na União e a gente tem toda uma questão legislativa, né? Os países, para poder ingressarem para a União Europeia, abriram mão, de certa forma, de uma parte da soberania deles, né? Então, o que acontece? A gente tem lá a União Europeia, que emite, né, o Conselho lá, as diretrizes e os regulamentos, tá? Então, toda essa parte de justiça também, eu vou falar assim, os especialistas não me batam, mas é como se tivesse uma uniformidade entre os países da União Europeia e muitas das decisões que estão aqui nos tribunais, de certa forma, se vinculam, de alguma maneira, ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Para quê? Para que seja, né, uniforme as decisões, para que as decisões, né, dentro da Europa, a gente consiga ter uma uniformidade disso daí. Então, é bom a gente ter essa questão que a gente sempre tem aqui, né, lateralmente, aí o Tribunal de Justiça da União Europeia, né, as diretrizes aí e as situações que são levadas ao tribunal, tá? E uma outra questão que a gente tem aí são os tribunais administrativos e fiscais, tá? Que é o TAF. O que acontece? Aqui, toda a parte que a gente fala fiscal e questões administrativas, ela vai tramitar, vai correr num tribunal especializado administrativo e fiscal, né? Então, assim, aí no Brasil a gente tem a questão da Justiça Federal, quando é um processo contra a União, se for contra o Estado, na Justiça Estadual, aí tem as varas, né? Varas da Fazenda Pública, algumas coisas aí. Aqui a gente tem uma divisão, é um tribunal específico administrativo e fiscal. Então, se você tem alguma questão contra a segurança social, por exemplo, ele vai correr no tribunal administrativo. Contra a autoridade, né, tributária, nas finanças, vai correr no TAF, no Tribunal Administrativo e Fiscal. Tá? Esse aí é o sistema francês, né? No Brasil, a gente adota o sistema inglês. É porque, João, na verdade, esse sistema daí, assim, foi o que eu falei, a União Europeia, ela está unificando isso daí, né? Então, tem algumas diferenciações, mas assim, de um país para o outro, mas como eu falei, os países para adentrarem na União Europeia, eles abrem mão, né, de alguma coisa da sua soberania e buscam fazer uma uniformidade, de certa maneira, tá? Então, a gente tem essa divisão aqui. E o que é julgado no tribunal administrativo, ele não pode ser revisto pelo outro tribunal, não, né? Não. Entendeu? Tá? É tudo aquilo, é independente, tudo isso daí. Até os sistemas são independentes, eu vou mostrar ali para vocês. Tá? Então, só para a gente entender isso daí, é bom, porque eu passei lá o que é Portugal, número de advogados, a população, tudo isso, né, o território, e o sistema também, né, judicial, para a gente poder entender um pouco da questão prática que eu vou falar agora, né, do dia a dia. Eu já falei algumas coisas aí ao longo, mas acho que é legal, eu destaquei aqui algumas coisas específicas que eu acho que é legal a gente colocar aí, né, e trazer para os colegas aí. Por exemplo, a proibição da cota lite. Aqui é proibido mesmo a cota lite no Estatuto da Ordem dos Advogados. Então, assim, coisa que é muito comum aí no Brasil, né? Assim, eu já estou há mais de 3 anos fora, não sei se isso mudou alguma coisa, então me perdoem aí. O que acontece? A Justiça do Trabalho, o consumidor, que eu me recorde aí, você tinha muito isso daí, né? Você cobrar 20% do valor ou 30% se ganhasse a causa, essas coisas todas. Aqui isso não pode, tá? Isso não é permitido pelo Estatuto, né, pelo nosso Código de Deontologia. Então, não pode ter a cota lite. O que você pode ter é o seguinte: não, eu te cobro 1.000 euros,
tá? Para fazer a ação. E te cobro mais 500, mais 1.000 ou um percentual de 1% a título de êxito. Isso pode. Agora, você vincular um percentual a resultado, um valor a resultado unicamente, isso não pode. Está vedado aqui pelo Código de Deontologia da ordem aqui. Tá? Isso a gente não pode fazer. Uma outra questão bastante interessante é a questão do advogado especialista. Aí no Brasil, a gente tem, né, essa cultura, não, sou especialista, né, em previdenciário. André, tenho mais de 20 anos de atuação em direito ambiental, mestrado na área, 2 pós na área, tudo no meio ambiente. Então, assim, eu me intitulava no Brasil especialista na área ambiental, eu só trabalhava com isso minha vida inteira, entendeu? Eu dava aula na faculdade, isso daí. Então, eu me considerava um especialista na área, tem função, né, da minha formação na área aí. Aqui não pode. Aqui não existe isso, tá? O advogado, para você falar que é especialista, só existe nessas áreas: direito administrativo, direito fiscal, direito do trabalho, direito financeiro, direito europeu da concorrência, direito da propriedade intelectual e direito constitucional. Só existem esses especialistas. Mas para você ostentar o título de especialista, tá? Você tem que ser atribuída essa qualidade pela ordem dos advogados. Então, você tem que cumprir os requisitos, apresentar, né, isso, justificar para a ordem, e a ordem que vai atribuir esse título de especialista para você. Então, você não pode se intitular aqui como especialista. E isso é uma questão que, assim, o João falou sobre preconceito, uma série de coisas, e eu falei que a gente tem que ter humildade quando a gente chega e buscar, né? Se ingressar, entrar naquele ambiente que você está chegando agora. E isso, infelizmente, né, vocês viram lá o crescimento do número de advogados brasileiros em Portugal. E isso eu vejo muitos colegas pecando nessa questão. Eu fiz questão de... A primeira coisa que eu fui buscar quando eu cheguei para advogar aqui em Portugal é o Código de Deontologia, o estatuto, assim, para eu saber onde que eu estou pisando. O que eu posso fazer aqui enquanto advogado? Qual o papel do advogado em Portugal? E uma coisa que eu vejo muito, 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 são colegas brasileiros fazendo Instagram, Facebook, quer que seja, e até mesmo no cartão de visita, colocando como especialista em direito migratório, por exemplo. Entendeu? E isso não pode estar vedado aqui pelo Estatuto da Ordem dos Advogados. Não existe esse direito da imigração, né, especialista nessa área, e ele só, se caso existisse... Ocorre... Oi? Pode falar. E a fiscalização? Ocorre, mas assim... Fiscaliza? Oi, fiscaliza. Eu vou chegar ali, mas assim, a gente não adianta que não consegue fiscalizar como tem que ser. Não dá para abraçar todo mundo, né? São 30 mil advogados, mas para serem fiscalizados, vamos dizer assim, né? Só brasileiros, vocês viram lá, são na ordem de 3 mil advogados brasileiros, né? Hoje, na verdade, o número hoje, certo? Eu vi um dado até agora, que os advogados brasileiros já estão beirando 7 a 8% do total de advogados aqui. Tá? Então, 30 mil, uns 2.400, 2.500 advogados brasileiros aqui atuantes. Tá? Então, assim, eles não conseguem, né, dar conta disso aí tudo, mas há uma fiscalização, sim. Tá bom? Outra coisa, pagamento por consulta. Isso daqui é muito forte aqui. E eu estou falando isso, eu tenho visto até a OAB aí do Espírito Santo, parabéns aí com a campanha, né, de pagar consulta, essas coisas todas. Só que, assim, eu não estou nem falando do advogado cobrar consulta, é a cultura. Quando eu atendo um brasileiro aqui, eu vou atender, não, quer marcar? Não, tem que marcar uma consulta lá no meu escritório e tal, que não sei o quê. A consulta custa X. Tem que pagar, doutor, na primeira... Assim, o cidadão português, quando me procura, eu falo, a gente pode marcar uma consulta. Doutor, quanto é a sua consulta? O cidadão, ou seja, já é essa a cultura portuguesa.
da consulta, do pagamento. Então, quando eu atendo um português, a primeira coisa que ele me pergunta é o valor da minha consulta. E é curioso que, assim, eu vejo como a gente, né, comentava antes de falar, pô, você vai no médico no Brasil, primeira coisa, antes do médico atender, você já paga a consulta dele ali na recepção, entendeu? E aqui eu percebo isso no meu escritório. O cidadão português, quando eu marco ele a consulta, ele já chega no escritório, doutor, eu pago agora, como é que eu faço para efetuar o pagamento aí da consulta? Já é de cara, entendeu? Isso daí. Então, essa questão é interessante, a questão cultural, e aqui também a gente tem que cobrar consulta, né? E uma observação, aqui a gente não tem uma tabela de honorários, tá? Como a gente tem no Brasil, uma tabela base de honorários aí, para poder seguir, né? Aqui a gente o estatuto da ordem fala que a gente tem que ser, né, que o valor tem que ser condizente com o trabalho prestado, tá? E aqui a gente tem uma situação interessante, que são as notas de honorários. Se o cliente, né, não concordar com o valor, às vezes cobrado pelo advogado, ou tiver algum problema num processo, alguma coisa, o cliente pode solicitar um laudo de honorários à ordem dos advogados, tá? E a ordem vai ver o que foi feito e a ordem vai estabelecer, né, esse laudo daí, até para chegar à conclusão se o advogado realmente está cobrando além ou se está dentro do parâmetro, né? Mas pode ser solicitado isso. Tá. Só para ter uma ideia, assim, uma consulta básica, assim, tipo, gira em torno de quanto? 80 a 150 euros. Tá, doutor? 80 a 150 euros. O que vai variar nisso daí? Muito do tempo de experiência do advogado, do que ele vai tratar, entendeu? É uma coisa corriqueira, sei lá, no processo de injunção de uma cobrança, alguma coisa. Acabou 80 euros. Não, uma questão específica de uma coima da autoridade tributária, uma questão assim e tal. Aí, assim, o que eu vejo aqui na prática, isso é lógico, tem advogados especializados, outras coisas que cobram até mais do que isso, mas eu vejo que entre 80 e 150 euros é o valor da hora de consulta, e muitos, e a maioria, quando a gente vai passar honorário para cliente, a gente se pauta nesses valores também, entendeu? Pô, tem um caso X, um processo de injunção qualquer, né? Uma cobrança para fazer. Tá, eu vejo lá do cliente, aí eu estimo, vou gastar o quê? 5 horas, 6 horas, vou ter audiência, vai ter tudo, aí a gente se pauta muito nesse valor daí, tá? É a prática que eu vejo aqui. Perfeito. Ok? Outra questão, uma diferenciação muito interessante é essa função notarial, né? Os advogados aqui em Portugal, eles, né, assumem uma função notarial aqui, coisa que a gente não tinha isso, não tem, né, isso no Brasil. Função notarial de quê? A gente pode, dentro da plataforma da Ordem dos Advogados, por exemplo, eu, enquanto advogado, eu certifico fotocópia, eu faço reconhecimento de assinatura por semelhança presencial, eu autentico documentos particulares, certifico tradução. Aqui não tem a figura do tradutor juramentado. Então, assim, eu, André, eu sou advogado. Se eu sei falar inglês, entendeu? Eu posso pegar um documento em inglês, traduzir para o português e eu certifico que eu fiz. Ou então, por exemplo, o doutor Stênio fala italiano, entendeu? O doutor Stênio vai traduzir um documento italiano para o português ou do português para o italiano, vem na minha presença e ele faz, né? Eu faço uma certificação daquela tradução, entendeu? Por compromisso e honra do doutor Stênio, ele declarando que a tradução, né, está de acordo e eu certifico aquilo ali, entendeu? E como que eu certifico isso? A gente tem essa tela daqui, né? Eu tenho que fazer um termo, existe pelo Código de Registro Notariado. Como que eu faço esse termo? E esse termo eu levo a registro na plataforma da Ordem dos Advogados, né? Então, eu certifico isso, assino, carimbo, registro na Ordem dos Advogados, ele recebe um número de registro e aquilo fica registrado lá, podendo, né, qualquer órgão público consultar online aquele registro ali, tá? Para ver a veracidade do documento que eu autentiquei. Mas entendeu? tem registro notarial aí ou não? Ou é tudo Tem os notários aqui também. Então, por exemplo, essas atividades podem ser feitas tanto por advogados quanto solicitadores, eu já vou falar o que são solicitadores, como pelos notários, entendeu? Tem algumas coisas, por exemplo, procurações.
Eu, quanto advogado, eu faço algumas procurações. Procuração pública, né, como é no Brasil, isso advogado não pode fazer. Isso é só mesmo um notário que faz, entendeu? Mas alguns tipos de procuração a gente tem prerrogativa para fazer. Transferência de veículos, por exemplo. Entendeu? Eu agora são 00:36 aqui. Se eu quiser fazer uma transferência de um carro agora, eu faço. Entendeu? Eu, enquanto advogado, eu tenho meu certificado digital, eu entro no automóvel online, pego os dados do comprador e do vendedor, entro aqui e transfiro agora uma propriedade de veículo. Entendeu? Eu tenho essa prerrogativa. Algumas compra e venda de imóveis, a gente faz também, tá? Por DPA, que é documento particular autenticado. Eu consigo fazer, entendeu? É como se fosse a escritura de um imóvel, a gente consegue fazer isso. Então, isso é uma questão interessante, essa função notarial que o advogado assume aqui, né? Essas autenticações, isso daí é uma coisa que a gente trabalha bastante, tá? Como eu falei, ó, o sistema, né, que o Dr. Stênio perguntou sobre a questão do processo eletrônico, aqui tudo é eletrônico, doutor, tá? Então, o judicial é esse sistema Sítios, tá? E os dos tribunais administrativos e fiscais é o CITAF, que é esse daqui, esse sistema daqui. Então, a gente tem um para o judicial e um para o administrativo, e assim, um de cada, né? Vamos lá, para o judicial, o Sítios, é um para Portugal inteiro. Então, eu protocolo em qualquer tribunal, qualquer primeira instância, em toda Portugal, entendeu? É só esse sistema que tem. E mesma coisa, o CITAF é só um para os administrativos fiscais, tá? Uma questão, né, falando das diferenças do Brasil, tá vendo aqui no CITAF as minhas notificações, todas, não existe diário oficial, publicar, leitura de diário. Não, as notificações vêm no sistema eletrônico, no sistema online, tá? Aqui no sítio também tem as notificações e movimento processual, eu entro aqui e vejo, ok? Uma outra questão, assim, que eu sinto muita diferença, essa questão... O seu som parou. Oi, alô? Tá me ouvindo? Aqui para mim está normal, talvez seja a sua internet. Doutor André, o seu som Alô? parou. Tá normal, bem, João? eu escuto bem. Tá normal? Aqui para mim está normal. Tá, O beleza. pessoal aqui também está falando que está normal. Talvez seja a internet do Dr. Stenil que... Seu microfone está desativado, doutor Stenil. Deu uma instabilidade mesmo aqui. Então tá. Então, continuando aqui. Pode ser. Então, assim, uma coisa que eu sinto muita diferença é isso daqui, que é interessante é o seguinte, aí no Brasil a gente pode pegar qualquer pessoa, entra lá no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, faz uma consulta pública e consegue ver o andamento processual. Aqui não. Aqui eu mesmo nos sítios, eu só enxergo os meus processos. Eu não consigo ver o processo de um outro colega. Tá? O andamento, eu não consigo, eu não tenho acesso. Pô, mas se você precisar fazer uma defesa... Não, mas aqui a gente não consegue. Para eu poder ter acesso, eu posso ter acesso, mas eu tenho que pedir. Entendeu? Eu entro, peço. Eu precisei fazer uma defesa de um cliente que ele teve um processo criminal lá no Algarve e eu precisava ver o processo que ele foi levado ao juiz e eu precisava ver o andamento do criminal dele lá. Eu tive que peticionar no processo, pedir, eles me liberaram por 10 dias o acesso, entendeu? Aí eu entro, consigo consultar o processo e fazer o que eu tiver que fazer, posso baixar, posso fazer tudo ali, mas é dessa maneira. Mesma coisa nos tribunais administrativos, eu só visualizo os meus processos, eu não consigo visualizar o processo de terceiros, tá? Em relação a isso daqui, eu assim, comparando com o do Brasil... quando eu saí daí, a gente ainda estava numa confusão muito grande em PJE, aquelas dificuldades todas. A gente tinha muito problema lá no escritório com isso. Mas, assim, eu acho que a gente no Brasil, apesar de todos os problemas, a gente está muito mais evoluído com essa questão do que aqui em Portugal. É a visão que eu tenho. Tá? Outra questão, o SADIT, tá? Que é o Sistema de Acesso ao Direito e aos Tribunais. Isso daqui é um sistema bem interessante, muitos colegas vão para ele, tá? Que é o acesso ao direito, como tem aí os advogados, assim, mal comparando, uma mistura de Defensoria Pública do Brasil com os advogados dativos,
tá? É o SADIT. Como é que ele funciona? Tá vendo aqui, ó? Ele está pautado na Carta dos Direitos, né, Fundamentais da União Europeia e na Constituição da República, porque esse direito, né, o acesso ao direito, o acesso aos tribunais, todo mundo tem que ter isso garantido, ok? Então, como é que funciona? Uma vez por ano, normalmente outubro, novembro. Esse ano teve até uma chamada extra agora, há uns 2 meses atrás, se eu não estou em erro. Mas normalmente, em outubro, novembro, qualquer advogado inscrito pode se inscrever para ser, né, um advogado oficioso, que a gente chama, que é o advogado no SAD. E isso daí é para quê? Para aqueles que não têm condição de pagar advogados, pagar taxas de justiça, pagar, né, as custas de processo. Então, se inscrevem, né, para poder ter acesso a isso e é nomeado um advogado pela ordem, tá, para atuar no caso. Agora, como que você consegue, né, o cidadão comum consegue esse benefício? Através da segurança social. Então, não é somente declarativo como é no Brasil, né, ou era no Brasil. Hoje, para um cidadão ele conseguir ter esse benefício, ele tem que ir na segurança social, requerer o acesso à justiça, entendeu? A segurança social, que dependendo do rendimento da pessoa, das condições financeiras da pessoa, vai deferir ou não, tá? E esse deferimento pode ser das taxas e custos de processo e dos honorários advocatícios. Pode ser de um ou outro ou total, entendeu? Feito isso, sendo deferido o acesso à justiça, né, o benefício, é informada a ordem, aí a ordem, através do sistema, distribui isso pelos advogados, ok? Além disso, né, dos processos que nós somos nomeados, né, a gente tem dentro da nossa área reservada, tá, a parte de acesso ao direito. Então, nós temos as nomeações do processo, as escalas, porque a gente tem que cumprir algumas escalas de atendimento, e tem as questões de consulta jurídica. Tá? Você pode se inscrever, você escolhe qual área que você quer atuar e se você quer só em nomeação de processo, se você vai dar consulta jurídica também e se você vai fazer as escalas. Tá? Eu peguei aqui um exemplo só de uma escala, isso aqui é uma escala que eu fiz em abril, hoje eu saí do sistema, mês passado, eu não estava conseguindo dar conta e tive que deixar. Tá? Mas assim, por exemplo, em abril, eu fiz uma escala na comarca do Porto, que é uma escala não presencial, ou seja, eu durante 24 horas, eu estava de plantão, disponível, tá? Para me deslocar em toda a comarca do Porto, caso houvesse necessidade. Aí aonde que acontece isso? Na maioria dos casos é criminal. Então eu posso ser chamado aqui, né, na polícia, no órgão de polícia, posso ser chamado num tribunal, um plantão, qualquer lugar durante essas 24 horas. E eu fiz uma escala presencial, tá? Essa não presencial a gente não recebe, tá? Você só recebe se você for chamado, né, para ir lá. Agora, se você ficar de 24 horas e não tiver nenhum contato, você não ganha nada, ok? A presencial, sim. A presencial, você ganha 75 euros para 3 horas, tá? Normalmente são de 9 a meio-dia e meia, mais ou menos, 3 horinhas aqui, você ganha 75 euros para ir lá, né? E se você for nomeado para o processo, você também ganha a nomeação do processo, tá? E eu fiz uma escala aqui no DIAP, que é o DIAP, é o Departamento de Investigação, tá? E Ação Penal, que é do Ministério Público. Aqui, toda a investigação penal é conduzida pelo Ministério Público, né? Então, você faz uma escala presencial, você vai lá e fica essas 3 horas lá sentado, porque se alguém for preso, tiver alguma questão, tiver que fazer o termo de identidade, residência do cara, alguma coisa assim, tá? Você está lá presente, você tem que acompanhar ele, pode ser nomeado para o processo dele. Ok? Outra questão aqui bastante interessante é a questão da procuradoria ilícita, tá? A procuradoria ilícita, aí, João, eu vou para aquela linha que você falou comigo sobre como que é fiscalizar, a fiscalização da ordem e tudo. A ordem também, nessa questão da procuradoria ilícita, ela tem
evoluído bastante e a gente enfrenta muito problema com isso daqui, tá? A procuradoria ilícita seria o quê? Nós temos, né, a lei dos atos próprios dos advogados e solicitadores, ok? Então, toda pessoa que usurpar, né, desses atos que são prerrogativas, são próprios dos advogados e solicitadores, está incorrendo em crime de procuradoria ilícita, que dá o quê? Até 1 ano de prisão, tá? Pena de prisão ou multa, tá? De até 120 dias, ok? Então, é isso que ocorre muito. E o que são essas prerrogativas? Eu vou trazer só algumas aqui, né? Ó, apenas licenciados em direito, com inscrição em vigor na Ordem dos Advogados, e os solicitadores podem praticar os atos próprios de advogados e solicitadores. Entendeu? Então, o que são esses atos próprios? O exercício do mandato forense, a consulta forense, a elaboração de contratos, prática de atos preparatórios tendentes à constituição, alteração ou extinção de negócios jurídicos, negociação tendente à cobrança de crédito, exercício de mandado, nome de reclamação, impugnação, uma série de coisas. Então, por exemplo, representar um cliente por mandato perante a autoridade tributária, isso é ato próprio do advogado solicitador. Se alguém fizer isso, tiver uma procuração para poder atuar, ele está incorrendo em crime de procuradoria ilícita. Tá? Isso também, a ordem tem um órgão da procuradoria ilícita de combate nisso, mas, infelizmente, o volume é muito grande de procuradorias ilícitas e a gente sabe, né, não dá. A ordem, por mais que queira, os vogais que estão ali, né, os colegas que estão atuando ali, não recebem para isso, eles têm os afazeres desde o escritório, uma série de coisas, o volume é muito grande e não dá para abraçar o mundo. Isso é fato. Mas tem, né, cada vez mais tido uma atuação nessa questão do combate à procuradoria ilícita, né? E Só aqui, uma sim, perguntinha. pode falar. Quando fala em solicitadores, é o que é? Solicitadores, os solicitadores, eles, na verdade, não existe, né, essa figura no Brasil, tá? Os solicitadores, eles têm também algumas prerrogativas judiciais, eles podem exercer um mandato, alguma coisa. Você tem a faculdade de solicitadoria e tem os licenciados em direito também podem se inscrever para solicitadoria, tá? Pode ser solicitadores. Então, assim, é uma profissão regulamentada aqui, entendeu? Que atua, assim, em algumas questões jurídicas, algumas consultas jurídicas, algumas coisas perante o tribunal, faz algumas atividades semelhantes à dos advogados. Eles Tá? têm o curso de direito, mas não são inscritos na OAB. Seria mais ou Não, menos isso. eles são inscritos na OSAI, que é a Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução. Tá? Eles Ok. podem ter o curso de Direito, mas também, assim, os licenciados em Direito podem ser solicitadores, mas existe também a faculdade de solicitadoria. Então, você pode fazer a faculdade de solicitadoria, entendeu? É isso daí. Aqui eu botei só um exemplo, ó, foi anteontem, se eu não me engano, segunda-feira, né? Segunda-feira, o doutor João Massano, que ele é o presidente do Conselho Regional de Lisboa, colocou lá no Instagram dele, ó, 3 casos aqui, tá, que foram condenados por procuradoria ilícita. Agora, em maio, agora, ó, em Loures, foi uma arguida condenada pela prática de um crime de usurpação de funções com pena de multa. Em mês 6, tá, 14/6, em Montijo, uma arguida condenada pela prática do mesmo ilícito penal de usurpação de funções numa pena de multa de 1.440 euros e no pedido de indenização civil, deduzido pela ordem de 1.650. Em 1º de julho, no Central Criminal de Lisboa, um arguido foi condenado em pena efetiva de prisão pela prática de 14 crimes de usurpação de funções. Tá? Então, foi preso por isso daí. Ok? Então, é uma coisa que tem sim a ordem trabalhado muito nisso. Tá? Aqui, ó, doutor, só para a gente, eu coloquei aqui, ó, para ver, ó, os solicitadores, eles, em todo o território nacional, perante qualquer jurisdição, instância, autoridade pública, privada, exercer atos próprios da profissão, e são esses atos próprios, né, de algumas questões judiciais, algumas questões de consulta, e uma série de coisas, tá? São os solicitadores.
não é difícil de eu explicar, porque assim, a gente não tem essa figura aí no Brasil. Foi um impacto. Eu falei, pô, mas o que é um solicitador? O que é um solicitador? Aí depois eu fui conhecendo melhor, mas É o ele paralegal? exerce. Oi? Vamos, assim, mal comparando, é um paralegal aí. Mais ou menos isso, entendeu? Vamos colocar isso daí. Estados Unidos. Mais ou menos isso. Ele tem algumas prerrogativas aqui, tá? E tem também o agente de execução. Isso é uma questão assim interessante da gente colocar, dessa diferença. Aqui, o processo de execução também é violento, tá? A gente tem a figura do agente de execução, então, assim, quando eu executo alguém, né, um devedor, e tenho ali, né, favorável aquela dívida, a cobrança daquela dívida, é nomeado um agente de execução, ou eu, enquanto advogado, eu posso indicar um agente de execução, e o agente de execução vai fazer essa atividade de cobrança, de penhora, uma série de coisas. E o agente de execução, ele consegue ir direto nos serviços de finanças, penhorar qualquer crédito que a pessoa tenha para receber, uma série de coisas. Assim, é muito efetivo aqui essa execução e a figura do agente de execução. Na segunda-feira, eu recebi um contato de uma empresa que foi notificada e eles não estavam entendendo a notificação e foi exatamente o que? Um funcionário da empresa foi executado numa dívida de quase 5 mil euros, tá? E a empresa foi notificada já com o código multibanco, que seria o equivalente no Brasil ao código de barras, entendeu? Pela obrigação da empresa, o empregador, de reter 1/3 do salário do cara e pagar ali. Entendeu? Então, essa empresa é notificada, tudo isso através do agente de execução. Então, o agente de execução é ele que levanta o patrimônio, ele tem acesso a todos os registros de imóveis, de tudo, ele consegue agilizar as cobranças e uma série de coisas. Então, é muito forte isso, e ele participa na mesma ordem dos solicitadores. Tá? Mas isso com título extrajudicial, então. Oi? Com título extrajudicial, então nem precisa entrar judicialmente? Não, judicialmente. Ele vai judicialmente fazer isso. Tá? Está voltando aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu não voltei. Ok? Então, a procuradoria ilícita é uma coisa muito forte. Outra questão diferente que eu vi aqui foi a questão do segredo profissional. Tá? Eu sei que aí no Brasil a gente também tem, né, o sigilo profissional, né, essa questão. Aqui em Portugal, o segredo profissional abrange, inclusive, e isso é muito forte, a comunicação entre os mandatários. Então, assim, num processo, se eu estou negociando uma determinada questão com um colega advogado, eu troco informações com ele, e-mail para a gente negociar, essa negociação não vai adiante, vira um processo judicial. Eu não posso juntar as minhas comunicações com o colega no processo. Tá? Não pode. A proibição não é absoluta, tem alguns casos que eu posso, desde que seja autorizado pelo presidente do Conselho Regional. Tá? Eu só posso juntar as comunicações entre colegas depois que eu requerer no Conselho, tá? Regional, aqui eu estou, né, inscrito, o levantamento do segredo profissional. Aí o presidente do Conselho, ele autoriza que eu junte naquele processo as comunicações trocadas. Sendo que, se tiver uma determinada comunicação, eu mande lá para o doutor Estênio, lá, olha, deixa clara e inequívoca no meio da minha mensagem, assim, né, a primeira frase da minha mensagem, para deixar aquilo ali bem claro. Olha, essa comunicação, entendeu, está abrangida pelo segredo, pelo sigilo profissional e não pode ser utilizada, nem passada para terceiros. Essa daí, nem sob autorização do presidente do Conselho, pode servir como prova e pode ser juntada no processo. Tá? Então, assim, é uma questão bastante forte, bastante pesada, essa questão do levantamento do segredo profissional. Tá? Uma outra questão bem diferente. Aqui, a gente vê, né, a gente tem grandes escritórios, grandes sociedades de advogados, mas a prática da maioria é de prática isolada, prática individual.
né? Então, assim, a gente vê no dia a dia que o volume grande de advogados são generalistas e de prática isolada. A gente tem grandes escritórios, sim, mas o grande volume é isso. E uma outra questão, se você não tem uma sociedade de advogado constituída, tá? O advogado, ele tem que estar inscrito na autoridade tributária, ok? Tem que estar. Por quê? Se o advogado, aqui, isso é muito forte. Se eu exerço uma atividade profissional, eu tenho que estar coletado. Eu tenho que pagar tributo. Ok? Então, assim, ou eu vou pagar constituindo uma sociedade de advogados, ou eu vou abrir uma atividade, né, na autoridade tributária, que é o que muita gente chama aqui, né, vulgarmente, de recibos verdes, que é nada mais é do que isso aqui. Tá? Eu dei um exemplo meu aqui, é como, assim, se fosse uma MEI no Brasil, né, um microempreendedor individual, só que você não tem um CNPJ, né? Aqui não é CNPJ o nome, mas é como se fosse no Brasil um CNPJ. Eu aqui, ó, a minha atividade de advogado, né, e está no meu NIF, que seria o quê? É como se fosse o meu CPF, né, do Brasil. Então, eu tenho que estar coletado como advogado e tenho que emitir as minhas faturas. Então, se eu sou advogado aqui em Portugal, necessariamente, ou eu tenho que constituir uma sociedade de advogados, ok? Essa sociedade, aqui, a sociedade de advogado também paga a cota mensal. A cota mensal da sociedade hoje, até 2 advogados, são 5 euros por mês. E se eu não estou enganado, até 5 são 20 euros por mês, tá? Que paga para a ordem. E eu tenho que estar feita essa sociedade para poder coletar, né, os impostos mensais do que eu estou faturando. E, mesma coisa, se eu não montar a sociedade, eu tenho que ter uma atividade aberta para fazer essa coleta junto à autoridade tributária. Então, advogar aqui, a gente tem que fazer isso. Eu sei que no Brasil tem muitos colegas que advogam, mas não tem sociedade aberta, não tem nada disso. Quando muito, emite aquele recibo RPA, né, prestação de autônomo, e faz um recolhimento. Aqui não. Aqui a gente tem que estar, né, com tudo regularizado, porque isso pode dar um grande problema para a gente. Ok? Outra situação que não tem no Brasil, pelo Instituto, né, pelo Estatuto de Deontologia, o seguro profissional de responsabilidade civil mínimo de 250 mil euros, tá? Então, o advogado aqui, ele tem que subscrever um seguro de responsabilidade civil de 250 mil euros, tá? Isso é obrigatório, você ter isso, né? Você pode aumentar, e é muito recomendável, né? Se você aumentar o teu volume, às vezes pega um processo de um valor elevado e tudo. Então, assim, a maioria dos advogados aqui tem, a prática do seguro é muito forte, né? Isso daqui. O doutor Stênio falou da questão da atuação nos demais países da Europa, né? Então, assim, o advogado regularmente inscrito aqui, eu posso atuar nos demais países da Europa? Sim, tá? Com várias restrições de acordo com as ordens locais, tá? Tem as diretivas do Parlamento Europeu, né, da União Europeia, ok? E essa previsão está no nosso estatuto da ordem, no artigo 203 e 205, como é que funciona essa questão. Então, por exemplo, eu posso atuar administrativamente, fazer algumas questões. Na Itália, se eu não estou enganado, agora me fugiu, Itália ou Espanha, eu posso até atuar com a minha ordem aqui, desde que eu esteja em conjunto com um outro advogado local. Então, assim, de acordo com uma ou outra ordem, tem algumas questões aí. Mas, por exemplo, eu faço aqui, às vezes eu vou na Espanha resolver alguns problemas de cliente, entendeu? Eu sou tratado na Espanha, eu chego no conservatório, no cartório lá, no cartório de Espanha, eu sou tratado como advogado. Eu sou um advogado que posso atuar lá, entendeu? Mas, assim, em juízo, eu não posso. Na Espanha, eu tenho que estar acompanhado de um colega lá, ou eu tenho que cumprir os requisitos e fazer minha inscrição lá. Por isso, até muitos advogados, assim, com essa reciprocidade, foi o que eu falei no início, né, é mais fácil eu fazer minha inscrição, como na ordem dos advogados da Espanha, como um advogado português do que como um advogado brasileiro, tá?
essa questão abre portas. E eu acho que até por isso, né, já indo aqui para esse mercado de advocacia, que despertou muito o interesse, né, de muitos brasileiros em virem para cá e fazerem inscrição na Ordem dos Advogados Portugueses. Porque, como eu mostrei ali no início, né, a gente é um país pequeno, nós somos pequenos aqui, com até um volume relativo de advogados, mas, assim, o mercado não é o mercado português, né? Não é o mercado às mil maravilhas, mas te abre a Europa, entendeu? Um grande mercado, te dá uma possibilidade, né? E, né, vocês aí da Comissão de Direito Internacional, então conhecem bem disso, sabem que hoje a gente está cada vez mais globalizado e cada vez, né, a gente tem possibilidades, o fluxo, né, o fluxo de migração do capital para um lado e para o outro, migração de pessoas hoje está muito grande. Então, assim, você está dentro da Europa ali, então te abre uma série de possibilidades para você estar ali, né? Então, o mercado da advocacia, muito em Portugal, tem oportunidades? Tem sim, oportunidades, mas eu acho que ainda que já é um mercado bastante concorrido e eu vejo que, assim, não é uma profissão aqui em Portugal que seja muito, muito, muito remunerada. Eu acho que o Brasil, o advogado consegue ganhar muito mais do que se ganha em Portugal, entendeu? Mas que abriu uma série de possibilidades, tá? Doutor André, Sim. só um detalhe falando de mercado da advocacia, e como está essa questão da arbitragem e mediação aí em Portugal, na Europa, enfim? Aqui tem crescido bastante de uma maneira geral em alguns segmentos, né? Aqui até quando a gente abre uma empresa, não comentei, mas eu vou lhe falar assim, prerrogativa para abertura de empresa aqui não é de contabilista, é de advogado, entendeu? Então é a mesma coisa, eu abro empresa agora, se for o caso, né, 1h da manhã eu consigo abrir uma empresa aqui com o meu certificado digital, tendo os dados, das coisas todas, a gente consegue fazer isso. O contabilista, ele entra na relação da empresa com a atividade de finanças, né, para fazer a ativação no serviço tributário, tudo, depois fazer a contabilidade, a questão contabilística da empresa. Mas, assim, quem faz a abertura da empresa, os atos constitutivos, essas coisas todas, isso é advogado, né? Não é um contador que faz isso. Então, assim, é uma coisa que eu tenho feito bastante aqui, né? Muitos investidores, muitos brasileiros que vêm para cá, abrir empresa, sociedade, alteração, os atos societários, essas coisas todas a gente faz bastante aqui. E eu estou falando isso porque quando a gente faz a constituição da sociedade, uma das coisas que a gente opta ali é a Câmara de Conciliação e Arbitragem para os conflitos da sociedade. A gente já pode dizer ali no ato constitutivo dela, se você, né, se vincula a uma determinada Câmara, para que qualquer processo que tenha, qualquer discussão, qualquer litígio em relação àquela sociedade, ela já vai para a Câmara de Conciliação, entendeu? Para ver isso daí. Então, assim, Muito interessante. é uma questão, é uma tendência, né? Essa questão da arbitragem, dessas câmaras bastante interessante, tá? E já caminhando, né, para a gente finalizar também, abrir o espaço ali, como eu falei, esse mercado, a gente tem que... mercado da advocacia aqui, existe a possibilidade, mas a gente ainda precisa evoluir bastante. Agora, o que te abre, né, com essa globalização, com isso aí tudo, é a Europa. E a questão do Covid, né, foi uma situação que a gente passou aqui, foi muito difícil para a advocacia aqui, porque, e não, acredito que não tenha sido diferente no Brasil, não consegui perceber, mas assim, advogado, a gente muitas das vezes a gente recebe mesmo quando o processo anda, quando tem processo, quando finda. E a advocacia aqui passou por maus bocados com o fecho que nós tivemos aqui em Portugal. A gente ficou, sei lá, uns 4 meses com os tribunais fechados, com tudo fechado. Os advogados mantiveram as prerrogativas, né, quando a gente estava com proibição de circulação aqui nas ruas, mas advogados poderiam circular, até porque na hora que você tem direitos, liberdades e garantias aí que você começa a afetar o cidadão, né? A presença do advogado ela tem que ser bastante importante nisso.
E mesmo com o estado de emergência, com tudo isso que a gente teve, limitação, o governo aqui a todo momento garantiu esse direito dos advogados estarem aí na rua, poderem se deslocar para atendimento a clientes, poderem, né, né, onde é o meu shopping é uma loja, meu shopping, meu escritório fica num shopping, dentro de numa loja, o shopping fechado, não tinha acesso, mas eu poderia, né, aceder ao meu escritório, ir lá, inclusive receber clientes, se fosse alguma questão de emergência. Tá? Então, é essa situação. Eu acho que eu consegui dar um panorama geral. Eu vou caminhando por aqui, deixar o pessoal, se tiver mais alguma dúvida, alguma coisa para colocar. Eu vou deixar aqui, doutor, uma questão seguinte, eu falando do Covid, né? Essa pandemia parou o mundo, mas trouxe uma série de oportunidades. E, assim, o direito internacional sempre teve presente na minha vida um pouco, muito por conta da questão do direito internacional ambiental, né? Quando a gente fala de meio ambiente, não tem como a gente não falar com direito internacional, com isso aí tudo. Mas, assim, a importância do direito internacional e dessa questão, né? E a pandemia trouxe isso muito latente, a gente está em todo lugar, a gente precisa, tem essas oportunidades que se abriram. Hoje eu tenho visto colegas, outro dia eu conversei com uma colega, aí, João, da área de nacionalidade italiana, ela mora num barco no Mediterrâneo, e trabalha há 20 anos com essa nacionalidade, hoje ela mora velejando pelo Mediterrâneo, entendeu? E continua com o escritório em São Paulo, com escritório e com parceiros na Itália, e fazendo os processos, trabalhando tudo. E a gente evoluiu muito com a questão da tecnologia, né? Com os acessos hoje, pessoas que não se pensava que a gente poderia trabalhar remotamente, trabalhar numa série de coisas, e a gente conseguiu, né? Eu acho que a pandemia fez a tecnologia evoluir uns 10 anos aí, 10, 15 anos aí para frente. E cada vez mais a presença do direito internacional, a gente está aí, acho que é importante a gente, né, ver essas oportunidades assim e trazer as soluções que a gente precisa. Tá bom? Só um detalhe, tá ótimo. Diga. Só o seguinte, esse é meu sonho de consumo, despachar do Lago de Como, pode ser na Costa Amalfitana, sem problema nenhum, tá tudo bem. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. É isso aí. Mas espero ter atendido aí, né? Matar um pouco da curiosidade, falado um pouquinho. Meus contatos estão aí, estou à disposição para quem quiser também depois, né? Sei que não dá tempo da gente explanar tudo, mas o que quiserem depois, estou à disposição. João, tem alguma coisa para falar nesse momento? Eu queria agradecer aí, André. É só fazer um agradecimento mesmo, né? Agradecer pela presença, né? Pela avançada hora que já é aí, né? Mais de 1h da manhã. Mas tá aqui, né? Prestigiando a gente aqui, nossa comissão, por sua presença, né? Agradecer mesmo, foi muito bom, muito produtivo, né? Eu mesmo aprendi bastante hoje, né? Então, foi bem legal mesmo. Obrigado. Agradeço. Tá certo. Eu também tenho a agradecer aí ao João, né, por ter indicado o seu nome, André, para estar conosco nessa noite. Agradecer demais a sua participação. A gente ficou muito feliz. A OAB Espírito Santo, através da Comissão de Direito Internacional, te abraça virtualmente, como os outros, porque a gente ficou muito feliz mesmo com esse conhecimento todo que você nos trouxe, e deixar sempre essa mensagem positiva para a gente seguir em frente, né? Então, vamos desbravar aí realmente esses novos mares que até a pandemia nos trouxe, nos aproximou, né? E abriu essa porta aí a gente poder avançar. Então, eu estava olhando aqui no chat, nós não temos mais perguntas, todos estão elogiando demais, adoraram, todos estão gostando demais da sua participação, dos seus conhecimentos e desse carinho que você teve em partilhar conosco desses seus conhecimentos. Então, em nome da OAB, a gente agradece, a gente também se coloca à disposição
do colega aqui no Brasil, do que for necessário, o que precisar da gente, estamos aqui. E a gente se encontra aí por esse mundão de Deus aí, e relembrando a todos que esse bate-papo vai estar no YouTube, na nossa plataforma, né, da OAB Espírito Santo. Então, todos que quiserem, daqui a pouco a gente vai ter o link e a gente também vai divulgar para quem não pôde estar aqui presente, poder, então, no caso, ter acesso posteriormente. Tá certo? Então, a palavra para as considerações finais aí, André. Eu que tenho que agradecer também a acolhida. Para mim é sempre um prazer, como eu falei, né? Onde eu me sinto em casa é na OAB do Espírito Santo, realmente. Né? Participei muito e sempre tenho grandes colegas aí no Espírito Santo. Né? Tá aí o João, que foi meu aluno lá na faculdade, depois virou um grande parceiro aí, a gente tem trabalhado muito junto, muitas coisas aí para a gente realizar ainda. E também, né, me coloco à disposição, né, todos os colegas aí que quiserem trocar alguma informação, que precisarem de alguma coisa aqui na Europa, alguma coisa, como eu falei, a gente desbravar esses novos mares aí, essas oportunidades que nós temos aqui, né? Eu já tenho feito bastante coisa, tem uns colegas aí que já me pediram apoio aqui, então contem comigo, saibam que todos aí tem uma base aqui na Europa agora também, para precisar, né? E me coloco à disposição. Obrigado, agradeço. Tá certo. Muito obrigado, boa noite a todos e até no próximo bate-papo que a gente vai ter com outros profissionais. Muito obrigado. Um abraço. Valeu, João. Boa noite a todos. Tá, tchau. Também, tchau.